nós queremos. Agora a questão é, quando eu quero alguma coisa, isso tem que se tornar na minha vida um objetivo, digo objetivo. Eu pergunto para você, qual é o seu objetivo? Porque se o seu objetivo é ser terra fértil, agora você precisa saber como você está. Para você calcular o que você precisa fazer para chegar a ser a terra fértil que a sua alma deseja, que você deseja. Porque a nossa oração e as orações feitas neste lugar é para que você alcance o seu objetivo, qual? De ser lavado e remido por Deus. Que você seja uma terra fértil, próspera, guardada, protegida por Deus, cercada pelo Senhor. Em que tudo na sua vida seja produzido, tudo seja produzido sim, porque já vem com o destino de produção do céu sobre a sua vida. Que você seja este trigo que produz, em nome de Jesus Cristo. Quem recebe? Diga comigo assim, a forma correta. Para a forma correta acontecer, é preciso entender. E aí o Senhor me deu 3 pontos para essa ministração. Esses 3 pontos é a forma de todos, a forma de muitos e a forma de poucos. E a gente vai então nos deixar ser levado pelo Espírito Santo nessa palavra de hoje. Primeiro ponto, a forma de todos. Todos têm terra. A salvação de Deus é para todos. O salmista, vamos lá para Salmos, abre aí a Bíblia rapidinho, Salmos 62. Salmos é fácil, né? Salmos você calcula no meio da Bíblia, você abre e você acha Salmos. 62. Agora é mais fácil, né? É só tocar na tela. Salmos 62, verso 12. Olha aqui o que o salmista diz. Salmo 62, verso 2. Olha que interessante. A ti também, Senhor, pertence a benignidade. Uma tradução que diz a fidelidade. Pois retribui a cada um segundo a sua obra. O que esse texto está dizendo? Que o Senhor é benigno. Amém? O Senhor é fiel. E na sua fidelidade, Ele retribui, diga retribui. Ele retribui a cada um segundo a sua obra. Segundo aquilo que produziu. Então, cada um de nós recebe segundo o que produziu. E aí nós precisamos entender que as porções são diferentes, mas todos têm uma retribuição de Deus. Tudo bem até aí? Né? Então, nós vemos que existem 2 grupos distintos. Né? Aqueles que têm o fruto de uma colheita, e essa colheita ela vem e satisfaz a sua alma. Então tem aqueles que vão receber a retribuição da salvação da alma, de ser recolhido para o celeiro, e tem aquele que vai ter o destino da palha, que vai ser queimado. Então a gente vê 2 grupos distintos, mas enquanto esses 2 grupos distintos não surgem, nós vemos que tudo é para todos. Mas o Senhor é fiel para retribuir a cada um em porções diferentes. Glória a Deus por isso. E aí, caminhando nessa palavra, o Senhor me levou para Isaías. Vamos lá para Isaías capítulo 5. Nós vamos passear na Bíblia, né? Isaías capítulo 5, verso 4. Olha só que interessante.
esse texto de Isaías. Isaías 5, verso 4 diz assim: que mais se podia fazer a minha vinha, que eu lhe não tinha feito? E por que esperando eu que desses uvas, veio a produzir uvas bravas? Esse capítulo 5 fala de uma plantação em que o Senhor diz lá, através do profeta Isaías, que Deus fez uma plantação, Deus arou a terra, Deus lançou a semente, e Deus ficou esperando as melhores uvas. Só que não veio as melhores uvas. E quando não veio as melhores uvas, o Senhor então diz, ele coloca uma pergunta para a humanidade. Ele diz assim: o que mais eu podia fazer para a minha vinha? Tudo foi feito para que tivesse uma produção. E aí a gente vai para a parábola do semeador, que cada semente produzisse 100 vezes mais. Glória a Deus por isso. Você sabia que você está destinado a produzir, multiplicar sobre a sua vida 100 vezes mais aquilo que Deus coloca na sua mão? Você tem isso na sua essência, no seu DNA, na sua vida com Deus. E aqui Deus está questionando, mas o que mais eu poderia fazer? Nesse mesmo capítulo, no verso 2, assim: e revolvendo-a com enxada, e limpando-a das pedras, plantou-se excelentes vides, que são as sementes, edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Então entendam, todos receberam tudo que é necessário para ir para o celeiro. Todos receberam tudo para ir, para colher os bons frutos. O verso 5 e 6 do mesmo texto, do mesmo capítulo, diz assim: agora, pois, vos farei saber que eu hei de fazer a minha vinha. Agora, pois, verso 5, vos farei saber o que hei de fazer com a minha vinha. Tirarei a sua sebe e será devorada. Derrubarei a sua parede e será pisada. E a tornarei em deserto. Não será podada nem cavada, mas crescerão nela sarças, espinheiro, e as nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Diga misericórdia. Aqui o Senhor está dizendo sobre o destino daquilo que é profano, o destino daquilo que é joio, o destino daquilo que é palha. Então veja, é tudo para todos, mas chega um ponto que o Senhor diz assim: olha, tudo que é profano vai deixar de existir. A terra foi arada. O arar a terra é separar o santo do profano. Arar a terra é tirar pedras. Arar a terra é tirar os espinhos. Arar a terra é tirar tudo aquilo que é improdutivo para receber a semente. Quem é a terra? É a sua alma, diga minha alma. É a sua alma. E você precisa entender que a sua alma é vinha do Senhor. Posso ouvir um amém? Amém. E como vinha do Senhor, é o Senhor que cuida da sua alma. Consegue entender isso? O Senhor cuida da sua alma. O Senhor entra na sua alma, tira as pedras. O Senhor entra na sua alma, tira os espinhos. O Senhor entra na sua alma e tira tudo aquilo que é profano. Para quê? Para que quando Ele lançar o santo sobre você, produza, frutifique, floresça, cresça, multiplique. Glória a Deus por isso. E aí vamos lá para o Salmo 23. Vamos lá. Quem tem pique aí, vamos comigo. Salmo 23, olha que coisa linda que o Senhor tem para cada um de nós. Então imagine você produzindo, vivendo, coração fértil, terra fértil, e esse mundo, aí você tem que olhar para esse mundo e falar assim: mas Senhor, tem muita sujeira nesse mundo? Tem, irmãos, tem muita sujeira, porque o Senhor falou que vamos crescer tudo junto nessa sujeira, mas para aqueles que são santos, mesmo no meio das sujeiras, eles vivem isso aqui: o Senhor é o meu pastor, glória a Deus por isso, e nada me faltará.
E diz assim: o Senhor deitar-me faz em pastos verdejantes. O Senhor guia-me mansamente a águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma. O Senhor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Sabe aquele dia que você está com medo, não sabe do quê? Você já teve esse dia? Que você fala assim: eu estou com medo, eu estou inseguro, eu estou num negócio esquisito, não sei, será que vai acontecer alguma coisa ruim comigo esse dia? Será que essa semana, será que, meu Deus, eu estou numa opressão espiritual violenta? Pois é, o santo passa por isso também. O santo recebe essas opressões, esses ataques. A palavra do Senhor fala que o diabo, uma forma de Deus falar como a nossa mente é atacada, Deus ele fala que existem dardos inflamados do maligno, quer dizer, nós somos atingidos por sempre pensamentos do diabo para tentar desestruturar aquilo que estamos fazendo. Sabe quando você planeja, e fala: não, essa semana eu vou arrebentar, porque eu vou levantar, eu vou fazer, eu vou acontecer, quando chegar na sexta, sábado, eu já fiz tudo que eu precisava. E você amanhece na segunda-feira com vontade de entrar debaixo da cama, cobrir a cabeça com o travesseiro e falar: não, me tira daqui, pelo amor de Deus, que eu estou com medo. O santo passa por isso. Só que o santo passa por isso e ele confessa: Senhor, eu estou no pior dia da minha vida, mas eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que a sua vara e o teu cajado me consolam. Então, mesmo que eu esteja no pior dia da minha vida, eu sei, eu não estou sozinho. Porque o Senhor está comigo. Você não está sozinho, porque o Senhor está contigo. E mais do que isso, Deus lança a gente a ter uma ousadia. Sabe quando você está numa situação desfavorável, totalmente desfavorável, que você fala: não tem jeito para mim? Deus fala assim: olha, filho, a questão é a seguinte: eu vou preparar uma mesa. E aí o salmista diz: prepara, Senhor, uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Olha só que coisa. Unges com óleo a minha cabeça, diga glória a Deus. E o meu cálice se transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Quem recebe isso? E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Quem crê? Quem recebe isso? Dê uma salva de palmas ao Senhor bem forte. E por essas promessas chegarem sobre a sua alma, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então aqui no primeiro ponto nós identificamos que tudo é para todos, mas nem todos recebem porções iguais. As porções são diferentes. Diga comigo assim: segundo ponto. Segundo ponto, a gente vai fazer a forma de muitos. O que é a forma de muitos? Então a gente sai do contexto todos, a gente vai para muitos. A palha se queimou, né? E o que ficou? Se a palha se queimou no fogo, então não é todos mais, agora ficou muitos. O que ficou? O trigo no celeiro. Muitos não são todos. Esses muitos é o que foi para o celeiro. Vamos para Mateus capítulo 22, verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14. Glória a Deus. Vamos lá. Olha o que diz a palavra. Porque muitos são chamados, mas poucos. Então vamos para os chamados. Olha aqui. É a parábola das bodas do filho. Essa parábola é interessante porque na parábola Jesus diz assim: olha, o reino é como? O reino é como, e ele começa a explicar. O pai preparou uma festa para as bodas do seu filho, quer dizer, está celebrando. E as bodas significam o cumprimento das promessas. Diga cumprimento das promessas. O que são bodas? Cumprimento das promessas.
quem é o nosso Deus? Uma particularidade do nosso Deus. Nosso Deus é aquele que promete, aquele que cumpre. Posso para mim? Amém. Tudo que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir. Você crê nisso? Você acredita nisso? Tudo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. E dentro dessa parábola das bodas, o que me chama a atenção? Chama a atenção que já tinham pessoas, a festa estava pronta, os convites foram lançados. Já tinha uma relação de pessoas. Uma quantidade de pessoas numa festa pronta, né? E aí as pessoas foram já listadas. E 3 grupos me chamam a atenção. Os servos, diga servos. Aqui, se eu entrar nessa veia aqui, a gente vai gerar uma outra palavra, que é algo que Deus ministra muito no meu coração, com relação à organização de igreja. Não haveria festa se não tivesse servos. Não tem igreja se não tiver obreiros. Mas não vou entrar nessa particularidade. E aí o Senhor disse assim para os servos: vá atrás dos convidados e traga-os, porque a festa está pronta. E foram. E o que eles encontraram? As pessoas ocupadas. Fulano não vem porque vai trabalhar até mais tarde na empresa. Ciclano não vem porque surgiu um novo projeto lá. E o outro não veio porque aconteceu um imprevisto e aí os servos voltam. Eles não podem vir. Por que não podem vir? Porque eles estão cheios de compromissos. Eles estão com a agenda lotada. E aí o pai do filho diz assim: mas já está tudo preparado. Já está tudo organizado. Faz o seguinte, servos. Vão e chamem quem vocês encontrarem. E aí, então, esse terceiro grupo não estava na lista. É os improváveis. Mas é os que atenderam ao chamado. E entraram para a festa de bodas do Cordeiro. Glória a Deus por isso. E resumindo a parábola, a gente vai para o 14. Quando fala assim, muitos são chamados. Muitos são chamados. Então, o que acontece aqui? Dentro de um processo seletivo, muitos foram selecionados para a nova fase. A primeira fase era todos. A segunda fase, parte foi para o fogo, como palha. Passou. Quem passou? Entrou num novo tempo. O que vemos à frente? Uma terra a ser arada. Escute o que eu vou te dizer, preste atenção, por favor. Preciso que você fique comigo mais alguns minutos aí. Quando Jesus está arando a terra, todos estão envolvidos. Posso falar amém? Quando Deus separa muitos, Deus ensina a arar a própria terra. Preste atenção nisso. Quando nós estamos no tempo de todos, quem está fazendo o trabalho? É Deus, é o Espírito Santo, é Cristo que está fazendo. É a obra da cruz, porque todos estão envolvidos. Passou a fase de todos, o Senhor começa a ensinar os muitos. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Quando a gente entra nessa parte seletiva, porque fomos selecionados, não entra de bicão. Se você for olhar a parábola de bodas, você vai achar Satanás infiltrado, em que Deus identifica ele na bodas, e na bodas diz assim, tem um estranho aqui que não está com roupas de núpcias, quem é você? E ele é arrancado do meio, porque ele não faz parte. Você tem que entender que você foi selecionado, pastor, amém? Aos muitos seguidores de Jesus, diz Lucas 9:62. Vamos lá para Lucas, então. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9. Capítulo 9, verso 62. 9:62. Em que diz assim o texto. Jesus, porém, lhe respondeu: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não sei se eu digo glória a Deus ou misericórdia. Porque a gente tem os dois aqui. A gente tem tanto glória a Deus como misericórdia. Porque misericórdia é a palha que soltou o arado e foi para o fogo. Glória a Deus é aquele que recebeu o arado. Só que você não recebe o arado para deixar o arado no canto de uma sala, de um quarto da sua vida. O que você precisa entender é que
o Senhor, ele então, onde que eu estou aqui? Deixa eu ler aqui de novo. A ferramenta arado, o Senhor entregou a todos que foram selecionados, pastor, amém? O arado. Escute o que eu vou te dizer. O arado é a sua ferramenta principal para ir para o celeiro. Quem quer ir para o celeiro? Quem quer ser terra fértil? Você tem que usar o arado. Você só vai, e eu digo para você, você só vai para o celeiro se você usar o seu arado. E aí tem algumas particularidades desse arado, né? Muitos passam a arar a própria terra. Você usa o arado para a sua própria alma. Você é responsável em tirar da sua alma. Escute o que eu vou te dizer. Escute que eu estou te dizendo, que o Espírito Santo vem te dar um empurrão, igual o baterista recebeu ali agora. E você desperte nesse momento, você é responsável em tirar da sua alma a mentira, as pedras e os espinhos. Posso ver amém? Amém? É você. Aí você fala, como que eu vou tirar isso? Usando o arado. Havia um tempo em que a terra era arada, com a mão no arado. Esse arado que a gente está vendo aqui na TV, é o arado bíblico, que você pega a ferramenta na mão e o animal começa a arrastar aquela peça, e você depende daquilo para comer. Se você não fizer bem o serviço, não vai ter comida na sua casa. E aí você pega aquela ferramenta, e se você não ficar atento ao que está acontecendo, ela pode bater numa pedra, quebrar a ferramenta, e você não tem mais o que fazer, não tem mais como trabalhar. E aí, conforme você vai afundando a terra, você vai vendo o que vai ficar bom para semear e o que não vai ficar. Então, não tem como trabalhar no arado olhando o passarinho, olhando para ver se vai chover. Não tem. Porque a ferramenta exige de você atenção total. Posso ver amém? Amém. É isso que o Senhor está dizendo para nós. Né? E aí o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nessa parte? Eu vi um vídeo de uma mulher colhendo. Na parte de já estava colhendo. Eu não me lembro o que era arroz, se era feijão, não me lembro o que ela estava colhendo. Mas sabe como ela trabalhava, irmãos? Sabe o que eu vi naquele vídeo? A mulher sentada na cabine de um trator, almoçando, a marmita na mão, em cima do trator, almoçando, enquanto a máquina ia colhendo. Não é esse arado que o Senhor está dizendo. Consegue entender? Esse arado do tempo de hoje, as máquinas que tem hoje na agricultura, elas são mecanizadas. O mundo modernizou, sim ou não? Sim. Mas a colheita continua. Glória a Deus. E eu queria trazer mais textos, mas eu quero trazer 2 textos para os irmãos. Um livro fácil de achar, Profeta Daniel. Vamos lá rapidinho. Profeta Daniel, capítulo 12. Vamos lá para Daniel, capítulo 12. Esse é mamão com açúcar, né? Capítulo 12, verso 4. Daniel, capítulo 12, verso 4. Você passa por Isaías, Jeremias, Ezequiel, você vai achar Daniel. Daniel 12, verso 4. Olha o que diz aí. Preste atenção nisso. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras, sela o livro, até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Tudo cresce junto, joio e trigo. E o que a gente vê no mundo? Muita correria. Sim ou não? Meu Deus, é muita correria, irmãos. É muita correria. Muita correria. Uma das coisas que está acontecendo comigo por causa da cirurgia no olho é ser obrigado a ficar em casa, não ter nenhum esforço físico, tudo. E
é impressionante como a gente vai se desligando da correria e a gente vai vendo a correria que os outros estão. Porque você sai da correria e você fica olhando e o povo continua na correria. Aí eu fico olhando e falei, meu Deus, como o povo corre. Está toda hora, não faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. É uma correria tremenda. Outra coisa que o Senhor diz, que a ciência se multiplicará. A ciência, a gente pode colocar no âmbito virtual. O que mais se multiplica hoje, o conhecimento através da ciência. E Daniel deixou registrado, o Senhor deixou registrado através do profeta Daniel, o que aconteceria neste tempo que estamos vivendo. Mas isso não muda o arado. Isso não muda o santo do profano. Isso não muda a palha do trigo. Não muda. Isso não muda o nosso desejo de ir para o celeiro do Senhor. Glória a Deus por isso. Isso não muda. Um outro texto mais fácil ainda para achar, esse aqui os irmãos vão achar fácil, profeta Naum. Onde? Capítulo 2, verso 4. Segue um pouquinho à frente, vai seguindo à frente, vai passar aí por Oséias, Joel. Profeta Naum, capítulo 2, passa por Amós. Vamos achar aqui. Está onde Naum? Obadias, Jonas. Jonas está... Naum. Olha. Capítulo 2, verso 4. Olha o que esse profeta vê no tempo do fim. Olha o que esse profeta vê. Olha, preste atenção no que esse profeta vê. Capítulo 2, verso 4. Os carros andam furiosamente nas ruas, cruzam as praças em todas as direções, parecem tochas correndo como os relâmpagos. Irmãos, quando no tempo de Naum havia carro dessa forma? Senão os carros que haviam naquele tempo eram puxados por animais. E ele aqui tem uma visão de Deus como profeta, dizendo que haveria um tempo em que os carros passariam como relâmpagos. Aí você fala, como isso? Vamos pegar uma rodovia, vamos ficar ali na passarela da BR-116, olhando o trânsito livre, quando não tem congestionamento. O que a gente vai ver? De noite, a gente vai ver aqueles dois faróis ligados e ele passa tão rápido, porque na visão do profeta que não está no nosso tempo, ele viu o nosso tempo dizendo, os carros passam como relâmpago. Porque é a forma que ele está descrevendo dos carros que temos hoje. Então entenda que a palavra do Senhor está dizendo para a gente o quanto o mundo muda e quanto a sujeira está grudada. Mas essa sujeira toda não diminui o que nós precisamos fazer para manter a presença de Deus em nós. Pastor, amém? Amém. Aí eu vou para uma linguagem mais presente, né? Que são seguidores. Hoje existem muitas pessoas que estão atrás de seguidores. A quantidade de seguidores na internet também gera renda financeira. Mas aqui nós estamos falando sobre os seguidores de Jesus. Posso para amém? Amém. Aos seguidores de Jesus, eu digo para você, gaste tempo com a mão no arado. Gaste tempo com os olhos no arado. Gaste tempo com os seus pensamentos no arado. Posso para amém? Amém. Porque eu digo para você, existe tanta coisa para você ver, tem tanta coisa para você pensar, tem tanta coisa para você pôr a mão, mas essa multiplicação, essa mudança e tudo que há na nossa vida, não pode tirar de você a principal ferramenta, ela continua sendo o arado. E você tem que gastar tempo no arado, porque é através do arado que você vai descobrir que a tua alma tem pedra. É o arado que vai mostrar para você que a tua alma tem espinho. É através do arado que você vai preparar a sua alma para que quando as melhores sementes do Senhor serem lançadas, você clama, você ora e Deus lança. Fala, tá bom, filho, tá bom, minha filha. Então receba aí a semente daquilo que você está clamando. Quando ele lança, a terra tem que ser fértil. Porque sendo fértil, tudo que você clamar e tudo que Deus te entregar vai frutificar na sua vida.
mas você tem que gastar tempo no arado. Diga comigo assim, a forma correta. Eu vou para o terceiro e último tempo, me perdoe o tempo, mas fique comigo mais um pouco. Vamos para Mateus capítulo 22, verso 14. Vamos lá. Mateus 22, 14. Esse está mais fácil, né? A gente já passou por ele. 22, Mateus 22, 14. Acharam aí? Vinte e dois, 14. Eu aconselho aos irmãos, né, e até o pessoal que já vem com o DNA da nova geração, que você tenha uma Bíblia de papel, uma boa Bíblia, nem que seja ali guardada nas suas coisas. Porque se chegar um tempo de a gente não ter acesso à internet, você tem a Bíblia de papel. Porque se tirarem aquilo que é virtual da gente, a gente não tem acesso à Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 22, verso 14. Então diz o texto que a gente já leu. Porque muitos são chamados, mas poucos são. E aí a gente entra na terceira forma, os escolhidos. É uma nova seleção. Nesse terceiro grupo não são mais muitos, irmãos. E eu não quero entrar no mérito do que aconteceu com muitos. Porque esses muitos, dentro do que o Senhor está ministrando no meu coração, eu estou lançando para vocês, esses muitos não são as palhas. Eu não sei o que acontece com esses muitos. Eu sei que desses muitos o Senhor separa mais um tanto, que são os poucos. Poucos têm... aí o que o Senhor ministrou, quando eu cheguei aqui, ó, nova seleção. Passou pela primeira fase, passou pela segunda fase. Na segunda fase, poucos. Quem são os poucos? Quem são esses poucos? E o Senhor disse para mim, poucos são aqueles que têm um encontro com Deus. Posso para mim? Esses são poucos. Esses são aqueles que não largam Jesus por nada. Esses são... a história extra-bíblica diz que um dos apóstolos, o apóstolo João, na sua velhice. O apóstolo João, ele foi o único que morreu de morte natural. Mas antes que ele chegasse à morte natural, a história diz que esse homem, quando ele foi aprisionado na ilha de Patmos, passou também por várias punições. Mas uma coisa que fizeram com ele foi condenado a ser queimado dentro de um barril de óleo quente. Então eles ferveram o óleo e jogaram João lá dentro. Era para estar registrado que João tinha morrido queimado no óleo. Só que ele entra dentro desse barril com óleo quente e sai sem queimadura. É um milagre que Deus operou na vida dele. Então, o que eu quero que vocês entendam nesse ponto é que só permanece aqueles que são igual João. Podem querer fazer tudo o que queiram fazer com o nosso corpo, mas não vão atingir a nossa fé. Porque nós tivemos um encontro com Deus. Muitos começam bem, mas terminam mal. Os poucos são aqueles que começam bem e terminam bem. Os poucos não se deixam ser confundidos. Posso por amém? E aí, finalizando, eu quero pedir para os irmãos abrirem lá no livro de Tiago, Tiago capítulo 4, verso 9. Estou encerrando, tá bom? Olha uma dica que Tiago dá para a gente, verso 9. Para mim e para você, ele diz: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Posso para mim? Torne-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Não que você tenha que viver em pranto e tristeza, não. O pranto e a tristeza quando você encontra pedra na sua alma. O pranto e a tristeza quando você encontra espinhos na sua alma. Em que Tiago está dizendo assim, você precisa se lamentar pelas suas misérias. Você precisa chorar. Você precisa ao ponto de se desesperar e falar para Deus, eu não posso manter essas pedras no meu coração, na minha alma. Eu não posso ter essa vida tomada de espinhos. Por quê? Porque eu não vou para o celeiro.
E a vida aqui na terra é mais difícil para mim, porque as coisas não dão certo. Porque toda semente que Deus lança em mim, eu estou igual a vinha de Isaías, no Antigo Testamento. Deus lança as melhores sementes na minha vida e tudo dá errado. Porque é um coração cheio de pedra e espinhos. E o Tiago está dizendo, lamente-se por isso. Lamente-se, ore, chore, jejue, saia dessa coisa, saia dessa situação. Tiago mesmo, no mesmo capítulo, do verso 7 ao 8, diz assim, chegai-vos para Deus, posso falar amém? E Ele se achegará a vós. Olha aí a dica de Tiago, olha, ouça o que o Espírito Santo está dizendo no seu coração. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de espírito vacilante, purificai os corações. Então veja, o verso 7, perdão, eu fui para o 8, o verso 7 diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo não tem chance contra você. O diabo não tem nada com arado, meus irmãos. O diabo tem com a autoridade do nome de Jesus. Jesus venceu ele na obra da cruz, posso falar amém? Então, quando você entra com o nome de Jesus, não há mais diabo. O que permanece? Coração, a terra. Se for uma terra deserta, ela tem que ser tratada. E aí você é responsável em arar a terra da sua alma. O teu irmão não pode arar a sua alma. Você que tem que arar a sua alma. Olhe para dentro de você. Uma terra bem arada está pronta para receber a semente e produzir 100 vezes mais. Glória a Deus por isso. Essa é a forma correta de você viver o tempo cheio da presença de Deus, hoje, mesmo no meio de tanta sujeira. Olha, eu estava até conversando um pouquinho com o pastor Paulo César, né? É tanta sujeira, tanta sujeira, tanta sujeira, que não dá para você fazer um apanhado e ficar lançando para a igreja, cuidado com isso, cuidado com aquilo outro. Porque é tanta coisa que vem, tanta novidade, que eu não sei se a nova geração dá conta disso, mas eu já sei que não dou mesmo. Eu procuro entender algumas coisas básicas e seguir em frente. Eu estava vendo a filha da cantora, a pastora Cassiane, brincando com a pastora num vídeo curto, meio que caçoando da mãe, porque a mãe não sabia o que significava POV, P-O-V. Aí é engraçado que, depois que eu vi isso, eu vejo um monte de vídeo curto escrito em cima, POV. Para ser sincero, não tenho a mínima ideia o que é isso. E aí ela tentando explicar para a mãe o que era aquilo, que era uma informação, sei lá, um resumo daquilo que a pessoa acredita que ela lança em vídeos curtos na internet. Imagina eu aqui tentando falar para vocês, cuidado com o POV, eu não sei nem o que é POV, POV para mim é povo. Então é tanta coisa que surge que não dá mais para chegar no púlpito e falar. O que a gente tem que fazer? Tem que pregar o evangelho e você tem que deixar o Espírito Santo falar para você, sai desse negócio, tira isso, para com isso, para que você possa ir para o celeiro, porque qual é o objetivo de todos nós? Não importa o quanto o mundo mude, nós precisamos entrar nesse celeiro. Glória a Deus por isso. Nós precisamos entrar nesse celeiro. Vou pedir para você ficar de pé no seu lugar. E você vai selar o culto e você vai pedir para Deus. Fala, Senhor, me ajude, meu Pai. Me ajude, eu não posso ficar para trás. Eu não posso. Às vezes a gente brinca, né? Não sei se vocês já brincaram com isso, mas em casa, assim, a gente tem o hábito, né? Dependendo da brincadeira, fala assim, onde você estava? Nossa, pensei que você tinha sido arrebatado, né? E aí, a bispa falou isso esses dias, eu falei para ela, depois eu fiquei pensando, falei, não é uma boa, não é uma boa conclusão, porque se eu não enxergar ela em casa e no meu coração falar assim, será que ela foi arrebatada? Significa que eu fiquei, né? Não é um bom raciocínio isso, né? Então, que nós venhamos realmente desejar o Senhor. Você precisa desejar o celeiro.
Você precisa desejar o arrebatamento. Você precisa desejar. Amém? Desejar. Não deixe aquilo que não é Deus ocupar lugar na sua vida. Você precisa deixar o Senhor ser o centro de tudo. Em nome de Jesus Cristo. E aí eu digo para você, não se preocupe. O restante da sua vida o Senhor vai te conduzindo. E você vai recebendo a resposta de tudo aquilo que você almeja. Porque o Senhor promete para nós uma grande colheita. E nós estamos tratando a nossa alma para receber a semente, receber o frutificou. Quanto? 100 vezes mais. Porque a terra está arada, a terra está preparada, a terra está fértil. E se Deus definiu lançar sobre a tua vida, ninguém tira isso de você. É isso que você precisa saber. Quando a gente fala, tá assim, tá assado, céu de bronze, meu Deus, é maioria. Você com Deus sempre é maioria.